E aí eu comecei a escrever poesia por conta disso mesmo, de entender inclusive a realidade que eu tô e de poder transmitir isso em versos, né? Salve galera, meu nome é Vitória, meu vulgo é Poeta Rebelião e eu tô participando do Tarja Preta. Eu comecei a escrever principalmente quando veio a eleição do Bolsonaro e depois a morte da Marielle, então era uma época mesmo que o Facebook também estava em alta, né? E aí eu comecei a postar meus textos lá, mas meu processo criativo vem muito sobre vivências, né? Fui moradora de uma ocupação urbana em Mauá durante 2 anos e isso fez com que eu também pudesse viver todos os caos da vida de um jovem de periferia que acabou numa ocupação urbana e a partir disso eu comecei a escrever muito sobre realidade, né? A realidade de acessos, realidade sobre a fome e sobre todas as coisas que atravessam a gente, né? Principalmente por ser uma mina e agora uma mina que também faz cultura, né? Porque a gente vê muitas vezes processo criativo de outras pessoas também, eu acredito que possa ser até mais fácil, principalmente de homem, né? Porque você chega no espaço, você consegue se colocar. Agora, pra gente que é mina, temos que pensar, principalmente quando eu penso sobre os meus textos, eu quero que eles atravessam as pessoas, né? Então eu fico pensando, tipo, será que minha mensagem que eu quero passar sobre aquela realidade, sobre aquilo que eu tô vivendo, tá chegando? Então sempre é alguma coisa, tô no ônibus, tô fazendo alguma coisa aconteceu na minha vida hoje, seja ele positivo, negativo, e aí eu fico pensando sobre aquilo e aí ele vai fluindo em versos, só que o meu processo criativo ele também demanda algum tempo, né? Então eu fico estudando o mesmo texto uma semana, assim, para fazer com que a minha mensagem chegue do jeito que eu quero. A minha vivência na ocupação urbana é um tópico que até hoje faz com que eu escreva muito, porque principalmente passando por uma realidade muito dura, né, de ser despejada, né, minha última poesia até fala sobre isso, sobre o processo de despejo de uma ocupação urbana. O quanto a polícia é violenta, o quanto isso faz com que a nossa própria saúde mental ela se modifique. Então eu escrevo principalmente sobre esses tópicos, mas também sobre a política brasileira, né? Porque eu também entendo que hoje na sociedade tudo é político. Então para a gente também se entender, mudar a educação, mudar a realidade que a gente está, não tem outra coisa, senão a gente também poder se expressar através dos versos, né? Porque eu entendo também que a cultura é uma coisa que faz com que a gente que é de periferia também possa ser uma potência e a partir disso também poder se expressar através da poesia com esses tópicos de política, de ocupação, propriamente reivindicar a moradia digna para o povo. Então esses são alguns dos meus tópicos. E aí, tio, você sabe de onde eu venho? Você sabe de onde eu venho? Você sabe de onde eu venho? Das ocupações de Mauá, onde falta água até comida pra se alimentar, que vocês falam de fome da boca pra fora. Os anos de reparação aqui só ficam na história. Onde eu moro, toda noite é um sacrifício. Se a PM bater na porta, pode pá, eu viro bicho. É que esse mês eu comprei uma geladeira, mas demorou 12 pra conquistar. Vocês têm terrenos, casas alugadas e a gente tá fazendo poesia pra fome nunca mais constar. Cê entende de favela desde quando? Só vejo você exportando e pouco se importando. Pra quem tá em volta se rogai, olhai por nós, meu senhor. A Vitória semana passada se matou porque o despejo não aguentou, é que ele veio tão violento que eu gritei de dor, mas você não ouviu? Seu ouvido seletivo não ouve quando nós grita puta que pariu! Mataram os 9 da Zona Sul e você quer saber de engajamento? A morte dos favelados tá gerando pra vocês entretenimento. Vocês herdam tudo dos pais, não sabem sobre cotidiano. É que minha família foi comprar cigarro faz uns anos, depois que me assumi, viraram as costas. Apanhei como nunca e até ouvi, prefiro uma filha morta, isso aqui não é novidade.
verdade, nossa vida pouco te importa. Se não for para gerar visualização, quanta comoção. Hipócritas, se for para falar sobre vivência, é melhor usar o termo sobrevivência, porque na madrugada o frio não perdoa. Quando o tráfico for opção, quantos aqui disseram não? Não, não, eu não quero terminar igual meu irmão sem reabilitação, porque o projeto é claro. Enquanto eles cheiram farinha do mesmo saco, nós vive atormentado, com barraco alagado, vivendo de centavo. E ainda nos matam com a Bíblia debaixo do braço. Vivem como falsos messias, vendendo indulgências e gritando mentiras. É como gritar pela favela e não ser. É como dizer tô pelas minas, mas no primeiro caso silencia, senão seu parceiro vai se fuder. É como bater no peito e dizer que antirracista, mas sua primeira frase é sempre a lisa. De onde nós vem, não existe carta de alforria. Somos condenadas todo santo dia, que por vezes nos agoniza, que por vezes são estupradas, que por vezes são vidas ceifadas. E por vezes a gente se pergunta, desde quando virou normal botar pedra embaixo de viaduto sem política habitacional? Quando eu comecei a fazer poesia foi por conta da escola, né? E aí eu acho que dentro da escola a gente também perpassa por um processo de se entender como cidadão, mas se entender enquanto potência também. Então, quando eu comecei a escrever poesia, eu nunca achei que, inclusive, eu estaria hoje no Tarja Preta, tá ligado? Mas eu acho que são sobrevivências e como a gente atravessa o nosso povo com a poesia, né? Eu dou muitas oficinas em escolas, né? E aí as crianças ficam, nossa, como faz? Rimar, sei lá, amor com alguma coisa. E aí as crianças ficam principalmente ligadas a, tipo, vou rimar BA com BA no final, mas poesia para mim me atravessou como uma vivência, né? E o slam, ele também surge sobre isso, né? Quando o slam surge é para, inclusive, ridicularizar a poesia academicista. Então, quando ele surge, ele faz esse papel e quando ele vem para o Brasil também ele traz esse papel da gente poder falar sobre as nossas realidades. Então, eu acho que principalmente atravessando o nosso povo desse jeito, de poder falar sobre as suas realidades, entendendo que a nossa poesia brasileira não é só os grandes teóricos, os grandes poetas que fizeram, né, uma carreira, mas também é sobre falar do Sérgio Vaz nas escolas, é sobre falar sobre o Rafael Carnevale, que é de São Miguel, é sobre falar de tantos poetas que hoje, inclusive, está rodando mais de 60 slams que produzem. Então, acho que é sobre falar sobre isso. Eu acho que referência para mim do dia a dia é principalmente aquele clichê de mãe, né? Porque minha mãe sempre lutou muito e eu acho que se hoje eu tô aonde eu tô, também é por causa dela. Eu acho que é você escrever sobre a sua realidade, sobre coisas que você gosta, né? Porque às vezes a poesia marginal fala muito sobre dores, mas eu acho que é também você... se você quiser fazer um texto de amor, apresenta no slam, tá ligado? A gente tem um momento de microfone aberto e nem tudo são flores. Quando eu comecei também a fazer poesia, eu gaguejava, ficava nervosa. Então, acho que é um processo normal e depois você vai se desenvolvendo e agora tá até dando entrevista suave, tá ligado? Então, acho que é sobre esse processo de você também poder treinar bastante o que você faz, o que você fala e aí, a partir disso, você vai ver que, mano, você vai esquecer de, tipo, pegar o celular, você não vai ficar mais nervoso. Então, acho que é sobre esse processo de você ir tentando e aí você vai conseguir também.